Galera, chegou por aqui o Core i7 8700K, é o modelo topo de linha da geração Coffee Lake, e é hora de a gente ver a performance dele enfrentando processadores aí anteriores e também rivais em games. Nosso comparativo vai incluir aí o Core i7 7700K, é o seu antecessor da família Kaby Lake, e o processador da AMD que está com preço semelhante. Esse aqui é o Ryzen 7 1700X, eles estão com preços equivalentes, então vamos ver como fica a disputa Ryzen versus Intel Core. Antes de falarmos aí dos resultados, as principais mudanças em relação à geração Coffee Lake para Kaby Lake foi que, com a chegada dos processadores Ryzen, a Intel enfim se mexeu e mudou um pouquinho as configurações. Isso quer dizer que, enfim, os Core i3 não são mais só dual core, nós temos modelos quad-core, e o Core i5 e o Core i7 agora têm 6 núcleos, mantendo uma diferença que nós já tínhamos na geração Kaby Lake. O Core i5 tem 6 núcleos, sem hyperthread, então também são só 6 threads, enquanto o 8700K tem o hyperthread. Então nós temos um total, nesse nosso sistema aqui, de 12 threads. Apesar disso, a contagem ainda é vantagem, né? Quando a gente vê a contagem de núcleos e threads, ainda é vantagem para o 1700X, modelo Ryzen, que tem 8 núcleos e 16 threads. É importante também lembrar que nesse nosso comparativo com games, tem muitos dos jogos que não fazem bom uso de múltiplos processadores. A maior parte que a gente tem visto usar no máximo aí 4 núcleos, não fazer muita vantagem de modelos com casos aqui de 16 threads. Mas ainda assim, principalmente nas aplicações profissionais ou quando você está fazendo o multitasking ali, rodando o seu jogo, fazendo captura e encodando ele para gravar no seu computador ou para transmitir, mais núcleos é uma coisa que ajuda. E de olho nesse nicho de mercado que os Ryzen estão atendendo, a Intel decidiu então aumentar a contagem de núcleos. Observando agora a evolução de geração do 7700K para o 8700, nós temos aí então uma maior quantidade de núcleos, a litografia continua a mesma nos 14 nanômetros, a gente só vai ver evoluções na próxima geração, a Cannon Lake, e outra diferença são os clocks. Com uma maior quantidade de núcleos, o 8700K tem uma frequência mais baixa de base comparada com o do 7700K. Esse modelinho aqui, o Kaby Lake, tem uma frequência base de 4.2 e com turbo ele vai a 4.5. Enquanto isso, o 8700K, ele tem clock base bem mais baixo, de 3.7. Em compensação, o turbo dele vai até 4.7. Ou seja, como ele tem uma maior quantidade de núcleos, ele tem diferenças maiores de frequência. A base tem que ser mais baixa, afinal são mais núcleos, é mais difícil alimentar eles e manter frequência alta de todos os 6 núcleos ao mesmo tempo. Em compensação, ele consegue dar um boost mais alto, principalmente quando ele vai fazer boosts aí em uma menor quantidade de núcleos, 1 ou 2 vão só aumentar a frequência. Então o boost dele é mais alto, é 4.7. Nos nossos testes, o que nós observamos? Em geral, o Core i7 7700K manteve os 4.5, que é o seu clock boost, chegando aí à sua capacidade total ao longo dos games. Enquanto na configuração padrão, o 8700K ele não chega a alcançar os seus 4.7. Nós vemos ele estabilizar em 4.350 a maior parte do nosso teste. Outra comparação, que também fica bem evidente, é a questão de temperatura. Enquanto o 7700K bate ali tranquilamente 70 graus, nós vemos o 8700K ficando 10, 15 graus mais frio do que o 7700K. É bom lembrar vocês que nós usamos o mesmo modelo de cooler box da Noctua nos 3 processadores. E também vou lembrar vocês de que o After, que é o software, né, o Afterburner combinado com o Riva Turner, que nós usamos para mostrar os dados na tela, não funciona com o Ryzen. É por isso que o 1700X não tem a sua temperatura exibida na tela. É uma limitação do software que a gente usa para fazer esse comparativo. Outra característica que fizemos um pouquinho diferente é que, como eles têm muitos núcleos e muitos threads, nós agrupamos. Vocês vão ver que vai ter 2 threads por núcleo. Se nós colocássemos todos um embaixo do outro, o Ryzen mesmo ia cobrir toda a tela só de núcleos. Então nós agrupamos o thread primeiro e o segundo, que são do primeiro núcleo, e fomos agrupando em pares para não ficar muito grande. Mas de qualquer forma, na tela está o uso de cada um dos núcleos e vocês vão ver como ao longo dos games tem muito núcleo, o thread sendo pouco usado. É uma característica dos games. Falando então dos nossos testes, nós fizemos 5 games, são 3 em DirectX 11 e 2 em DirectX 12. Em DirectX 11 nós temos aí o Witcher 3, GTA V e Battlefield 1, e enquanto em DirectX 12 nós temos Rise of the Tomb Raider e Tom Clancy's The Division. Nos nossos comparativos usamos a ferramenta principalmente de benchmarks. No caso do Witcher nós usamos um trecho em Novigrad, que nós sabemos que é um trecho muito pesado para processadores, então demos preferência para ele.
E a nossa placa de vídeo foi o modelo referência da GeForce GTX 1080 Ti. A placa da NVIDIA, todos eles estão configurados em resolução Full HD e qualidade Ultra. E nessa configuração é muito fácil para uma 1080 Ti. Ela roda com taxa muito alta de quadros, como vocês vão ver. Raramente nós vamos ver ela funcionando a 100% de sua capacidade. Nós vamos estar limitados à capacidade dos processadores em empurrar frames. E por isso que, apesar de não fazer muito sentido você usar uma 1080 Ti em Full HD, nós fazemos essa configuração justamente para forçar que os processadores sejam a nossa limitação. Nossa bancada de testes inclui também 16 GB de memória, duas memórias de 8 GB, e configuramos elas em 3200 MHz para os 3 processadores. Nossas impressões. O 8700K não traz uma evolução muito grande em relação ao 7700K. Nós temos uma margem bem pequena de desempenho, de vantagem comparado ao processador da geração passada. Em GTA V, que fez uso das frequências mais altas principalmente, ainda temos uma vantagem do 7700K, que alcança taxas de quadros mais altas, mas principalmente quando a gente olha DirectX 12, a vantagem é para os processadores com mais núcleos. Nós temos uma vantagem para o 1700X e para o 8700K, e em alguns casos nós vemos o processador Coffee Lake batendo o processador Kaby Lake. Então o melhor exemplo é Battlefield 1, que foi pela primeira vez nós vimos um processador bater o limite do motor gráfico. Battlefield 1 não ultrapassa 200 FPS, é uma limitação do próprio motor, e nós vemos pela primeira vez, o 8700K em alguns momentos colocou o nosso teste, nosso game rodando a 200 FPS. Ou seja, nós batemos o teto do jogo e não tem como a gente avançar além disso, o processador encontrou seu limite. Enquanto os outros caras aqui da mesa já estavam rodando a 190, 198 FPS, o ganho de desempenho do 8700K fez pela primeira vez a gente bater o mais alto que dava em Battlefield 1. Quando a gente olha para um usuário que já tem aí o Core i7 7700K, não há necessariamente motivo para trocar para um 8700 se você está pensando somente em jogos. Nós vemos que a performance dos dois modelos ainda é bem próxima, apesar de algumas vantagens para o 8700, elas são marginais, são pouca coisa de diferença. O mais interessante é para quem está pensando em montar um novo sistema, já está com um sistema muito antigo. Enfim, nós temos um incentivo maior. Estou falando de pessoal que ainda está na linha Haswell, modelos aí de terceira, quarta geração Intel. Porque além da questão de performance, de litografia menor, nós termos 6 núcleos impacta principalmente em aplicações profissionais, aplicações que usam mais núcleos, e mesmo para quem está pensando só em jogar, mas que está pensando em fazer streaming do game, que está pensando em gravar em segundo plano e fazer a codificação desse vídeo, esses núcleos adicionais são interessantes. Então, você acaba compensando o seu upgrade. Enfim, nós temos um processador um pouco mais atraente para o pessoal fazer a atualização. Enquanto aí estamos ainda nos 14 nanômetros, pelo menos nós temos essa vantagem muito interessante de ter 2 núcleos a mais. E principalmente porque nós temos visto muito da indústria caminhar em direção a mais núcleos. Quem sabe aí, num futuro não muito distante, os jogos também passem a fazer um uso melhor de uma maior quantidade de núcleos. Galera, ao final dessa sequência aqui, vocês vão ver que temos nossos testes completos, vocês podem ver todo o comparativo na íntegra dos 5 games. E se vocês quiserem ver mais detalhes, também vai ter aí uma análise completa do 8700K, vocês podem conferir no site. E lá vai ter benchmarks, comparativos de percentil e tudo mais, com todas as nossas impressões com essa nova geração da Intel. E nós nos vemos numa próxima, galera. Tchau, tchau!
De artilharia bombardeando a nós e a unidade de Mateu. Eu precisava destruí-la. Ele ainda estava seguindo para o forte. Exato. E eu precisava garantir que ele chegasse lá. Mateu e toda a ofensiva italiana estariam em perigo enquanto aquela arma de artilharia estivesse ali. Eu tinha que destruí-la. So, how do you go with this evening? I was flipping a bit out minding my own business when suddenly Happy got just some news. The thinking customer will see right across the seals of the sun. My strength's gone.